Irmãos, conversando com o Sérgio Paulo, conversávamos de um sentir no espírito de alguns irmãos para tratar e, se é possível, aprofundar um tema que é central na palavra de Deus, a respeito do próprio Cristo e também da obra de Cristo conosco, para o Pai. E então desejamos tratar, até onde seja possível, se nos conceda, avançar em alguma consideração que eu sei que já o Espírito tem adiantado aos irmãos, porque a unção do Senhor é aquela que nos ensina tudo. Então gostaríamos de falar pelo menos de alguns aspectos do reino. E claro que temos que começar por algumas expressões que nos retrotraem, nos levam para trás até a eternidade e para diante também na eternidade. Então vamos ler algumas expressões que podemos encontrar aqui. Vamos ver algumas delas em Daniel. Em Daniel vamos ver algumas delas. Vamos no capítulo 4 do livro do profeta Daniel, onde o profeta e depois também o editor, o recopilador posterior, recolheu as palavras de Nabucodonosor, quando pela misericórdia de Deus lhe concedeu, no meio da sua loucura, por seu alto engrandecimento, que se tornou como se fosse um jumento comendo pasto na noite. Mas Deus lhe concedeu um momento de lucidez, e aí, nesse momento, invocou a Deus. Aquele que foi soberbo e depois humilhado, agora reconheceu. E essa carta de Nabucodonosor, que está aqui, traduzida, eu vou ler do Reina e Valera em castelhano, mas é traduzida do aramaico, que é uma porção do aramaico que era a língua da Babilônia. E essa porção aparece em aramaico dentro do livro de Daniel, em um hebraico da época bélica. Então, vou ler somente os 3 primeiros versos. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu estou traduzindo ao brasileiro para o espanhol. Disse ele: convém que eu declare as sinais e milagres que o Deus Altíssimo, El Elyon, tem feito comigo. Quão grandes são suas sinais e quanto tempo suas maravilhas. Seu reino de Deus, seu reino sempre eterno, ou seja, eterno para sempre. É como uma ênfase da eternidade e para sempre, sempre eterno. E seu senhorio de geração em geração. Ou seja, a eternidade abrangindo o tempo dentro dela. Eternidade, eternidade, sempre eterno. E seu senhorio respeito das gerações, de geração em geração. Vamos complementar este hino no mesmo capítulo agora, o verso 34. Verso 34. Dice:
vou ler desde o verso, esse verso só. Mas ao fim do tempo, quando ele narra toda a sua história, eu, Nabucodonosor, alcei meus olhos ao céu, e a minha razão me foi de volta, e abençoei ao Altíssimo El Elyon, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e seu reino por todas as idades. Todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz segundo sua vontade no exército do céu e nos habitantes da terra, e não há quem lhe tenha sua mão e lhe disse: que faz? Amém. Estas são expressões na boca, na cabeça de ouro do reino da terra. Sempre aparece em primeiro lugar Babilônia. Um segundo fogo inferior ao túnel depois, Média e Pérsia. Depois, de ouro vai descendo para prata, vai descendo para bronze, vai descendo para ferro, vai descendo para ferro com barro, mas depois vem a pedra do céu, aquele que se deu à destra do Pai, na segunda vinda, para derrubar tudo que é derrubável, porque ele se assentou à destra do Pai, até que todos os seus inimigos lhe sejam postos debaixo de seus pés. E aí ele estabelece o seu reino, que daquela terra vai crescendo naquele monte que enche toda a terra. Também, antes de isto, foi falado por Nabucodonosor, registrado por Daniel. Podemos ler nos livros dos Salmos, vamos primeiro no 45 e depois 145. Salmo 45 e então 145. Então, no 45, disse no verso 6: teu trono, ó Deus, é eterno e para sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Tens amado a justiça e aborrecido a maldade. Portanto, te ungiu Deus, o Deus teu, com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. Ou seja, que aqui é o próprio Pai, como aparece citado em Hebreus 1, está chamando de Deus ao Filho, que está falando desse trono eterno para sempre, do próprio Filho. Mas aqui é o próprio Pai que fala isso para o Filho, e diz: te ungiu Deus, o Deus teu. Ou seja, se o trono do Filho é eterno, e ele é ungido pelo Espírito, que também é eterno, da parte do Pai, aqui estamos vendo a Trindade. E um trono eterno. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, que não tem princípio, sino que vem da eternidade e vai para a eternidade. Seu reino eterno. Assim se fala também o reino eterno no Novo Testamento. Se vocês lembram a expressão de Pedro, gostaria de vocês ver com seus olhos, se desejam marcar alguma das expressões. Vamos lá para a segunda epístola de Pedro. Ele ali faz expressões não só do reino milenial, sino do reino eterno, não somente de antes do tempo, sino também para depois do tempo.
Então, Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1. Então, disse no verso 11, porque desta maneira, que está narrada nos versos anteriores desse capítulo 1, vos será otorgada larga e generosa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, ele está falando de um reino eterno. Um reino eterno que aqui aparece como do Filho. Mas agora veamos outra passagem para ver esta retroalimentação. E vamos a 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. É bom ter texto sempre com a ajuda do Senhor, claro. 1 Coríntios 15. Aí então vamos chegar ao verso 24 até 28. Capítulo 15, versos 24 até 28. Logo, vem falando da ordem da ressurreição, colocando como primícias a Cristo, que é como disse o grego, aparquem Christos, dele 23. Não que Cristo é uma coisa e as primícias outra. No original grego é aparquem Christos, as primícias Cristo, como fala no 20. Cristo tem ressuscitado dos mortos, primícias dos que dormiram em efeito. As primícias da ressurreição é Cristo, é o que disse o original grego. No 23, em continuidade com o 20. O 24. Logo os que são de Cristo na sua parousia, logo o fim, quando entregue o reino, esse é o reino milenial, ao Deus e Pai, quando tenha suprimido todo domínio, toda autoridade e potência, porque preciso que ele reine até que tenha posto a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o postreiro inimigo que será destruído é a morte, porque todas as coisas as sujeitou debaixo dos seus pés. E quando disse que todas as coisas têm sido sujeitadas a ele, claramente se situa aquele que sujeitou a ele todas as coisas. Por isso disse, reine até. Mas agora, ele entrega esse reino ao Pai. Mas o Pai de novo entrega o Filho. Todo que é do Pai é do Filho, todo que é do Filho é do Pai. Então agora disse verso 28. Mas logo que todas as coisas estejam sujeitas, então também o Filho mesmo se sujeitará àquele que lhe sujeitou a ele todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Então estamos vendo um primeiro aspecto do reino eterno de Deus. Reino eterno de Deus. Agora vamos ver em relação ao Filho algo de interesse com o aspecto da eternidade antes da criação. Antes da criação celestial e da criação terrenal. Antes do mundo invisível e do mundo visível. O reino na Trindade. Então vamos a Provérbios, capítulo 8. Vamos ver ali algumas partes. Capítulo 8 de Provérbios. Aí o próprio Cristo que fala. No verso 12 do capítulo 8, aí disse Cristo assim: eu, a sabedoria, habito com a cordura e acho a ciência dos conselhos. Eu, maiúsculo, a sabedoria. Como diz em 1 Coríntios 1:24,
o poder de Deus e a sabedoria de Deus é Cristo, o Filho eterno de Deus. Agora vamos ver por que falo que é eterno. Porque se Cristo é a sabedoria de Deus, e Deus é Deus eterno, é onisciente eternamente, a sabedoria dele tem que ser eterna. Por isso disse: Pai, me glorifica a teu lado com aquela glória que eu tive contigo, eu, pessoa do Filho, contigo com a pessoa do Pai, no mesmo Espírito, antes da fundação do mundo. Então, este que fala aqui, eu, a sabedoria, é Cristo. Fala através do filho de Davi, Salomão, figura dele. E então, olha como fala verso 22 e 23. E até podemos avançar um pouquinho mais. Yahvé ne possuía no princípio. Ou seja, no princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Aqui está. Yahvé, meu Pai, nem a pessoa da sabedoria que o Filho possuía no princípio, já de antigo, antes das suas obras, eternamente teve o principado. Ou seja, é o Filho eterno, o herdeiro do Pai. Desde o princípio, eternamente, antes de criar, e desde o princípio, quando alguma coisa foi criada, então aí aparece já desde o princípio. No princípio já era o Verbo, já estava com Deus, diante de Deus, e era Deus. E agora disse, antes da terra, antes dos abismos fui gerada. Aqui a palavra nascida não é a tradução mais exata, porque nascido é como se não fosse antes, mas gerado não significa nascido de que tem princípio, porque a sabedoria de Deus é gerada enquanto Deus se autoconhece e conhece tudo a si mesmo e todas as coisas, e isso é eterno. A sabedoria não começa a existir, mas é gerada no exercício da onisciência de Deus, no exercício eterno de se autoconhecer. Ele gera, mas não no tempo, e não com princípio, porque ele sempre se autoconhece. E a imagem que ele tem de si é igual a si. E ele se reconhece nela. Por isso ele fala, façamos o homem a nossa imagem. Porque a imagem do Filho é a expressão do Pai. E a sabedoria de Deus, seu Filho. Portanto, a geração da sabedoria, enquanto Filho eterno, e no exercício do autoconhecer divino. Ele se autoconhece e também conhece todos. E essa sabedoria que ele gera no autoconhecimento não é gerada no tempo como criação, sino como Filho unigênito na eternidade. Por isso fala algo que pareceria uma contradição, mas não é. Eternamente cheio de principado. Antes de todo fui gerada, mas por isso ele é unigênito, mas é eterno também. Bem, unigênito porque ele é a sabedoria que resulta do eterno autoconhecimento do Pai. É a imagem que Deus tem de si mesmo. Portanto, é igual a Deus. E estuvo sempre com Deus. E nela se reconhece Deus, e por ela se revela Deus. Eu sou o que sou, esse é o Verbo de Deus, é a palavra que expressa Deus tal como Deus é, porque cada palavra expressa alguma coisa, cadeira, microfone, anteolhos, lâmpada, livro,
Mas a palavra que expressa Deus é o verbo de Deus. Essa palavra é o Filho de Deus, que é o resplendor da glória de Deus, a imagem mesma da sua hipóstasis, como diz a palavra exata lá em Hebreus capítulo 1, no início do capítulo. Então aqui já estamos vendo algumas coisas antes dos abismos, antes de que fossem as fontes das águas, 25, antes que os montes fossem formados, antes dos collados, já tinha sido eu gerada. Está falando da sabedoria que nunca faltou em Deus, me acrescentou, imutável Deus. Não tinha ainda feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó, do mundo, do cosmos. Quando formava os céus, ali estava eu. Ou seja, quando Deus o Pai formava os céus, ali com o Pai estava eu, o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e era Deus. Todas as coisas por meio desse Verbo foram feitas, e nada do que foi feito se fez sem ele. Então disse, quando formava o céu, aí estava eu, o Verbo com o Pai. Pai, glorifica-me com aquela glória que teve contigo, antes que o mundo fosse. Disse, quando traçava, aqui a palavra é Rho, que é traduzida círculo. A palavra mais exata que círculo é órbita. Quando traçava a órbita sobre a face do abismo, que era aquele que aparece no verso 2 de Gênesis 1:2. Quando afirmava os seus arriba, isso é na criação primeira e depois continuava na segunda, ou seja, na conformação, na composição. Quando afirmava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu estatuto para que as águas não traspassassem seus mandamentos, quando estabelecia os fundamentos da terra, com ele estava eu, com o Pai, a pessoa do Pai, ele estava eu, a pessoa do Filho, ordenando-lo tudo. E outra tradução disse, era seu arquiteto, e era sua delícia de dia em dia, tendo solaz diante dele em todo o tempo. Essa é a palavra pros, que se traduz com, em João 1:1. Era o verbo, e o verbo era com, o verbo era próximo, diante dele. Um conhecimento eterno de Deus. Então aqui estamos vendo que antes de existir a criação invisível e visível, quando só existia o único Deus eterno e trino, único e trino, a esfera do reino do Pai era o Filho e seu Santo Espírito. Porque não havia criação ainda, mas Deus é eterno. E por isso disse o Filho, por isso me ama o Pai, porque eu faço sempre o que a Ele lhe agrada. Então, esse é o Filho no qual o Pai tem contentamento. E esse contentamento não é só a partir da criação. A criação é uma das obras importantes que o Pai delegou ao Filho. Mas a Bíblia diz em Miqueias, capítulo 5, versos 1, 2 e 3, que é uma passagem netamente messiânica, quando fala do Filho, se você quer ler comigo, Miqueias, capítulo 5, aquele verso, existe a palavra saídas em português, senão que deixaram a palavra de Ferreira da Almeida, origem, mas a palavra é saída.
Quando você vai no hebraico, é a palavra mais exata. Sair do Pai e vir ao mundo. Outra vez, deixa o mundo e volta ao Pai. E muitas vezes o Filho apareceu na história e fez trabalho em nome de Yahvé na história. E, portanto, a palavra saída se refere a essas aparições teofânicas, manifestação de Deus. Assim não seja com todo o poder, senão com aquele preciso só para fazer aquele trabalho, porque morreriam. Quando apareceu Manoá, falou, agora vamos morrer porque temos visto Deus. Aparições teofânicas de Yahvé, como na sarça, aquele anjo de Yahvé, que não é um anjo criado, porque anjo não é nome que implique natureza, senão que é nome do ofício. Anjo é o nome do ofício de mensageiro. Mas o filho, o anjo do pacto, esse anjo de Yahvé falou para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, de Isaac, teu pai, de Jacó, teu pai. Quando perguntou, e qual é o teu nome? Eu sou o que sou. E se aparece muitas vezes. Venham comigo, Zacarias 2. Zacarias 2. Vamos ver aqui esses dois aspectos, e ainda o terceiro, do único Deus trino, visto no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 2, verso 8 em diante. Porque assim diz, ou assim tem dito, Yahvé Sebaot. Então, quem que está falando aqui? Quem falou aqui? Yahvé Sebaot. Quem disse Yahvé Sebaot? Olha como fala Yahvé Sebaot. Traz a glória, me enviará Ele. Oh, aqui vemos Yahvé Sebaot enviado pelo Pai. Mas também Yahvé Sebaot, enviado pelo Pai. Enviado traz a glória. Enviará as nações que vos despojaram, porque o que vos toca, toca a menina do céu, não do mel, não do filho, do próprio Pai, porque o Yahvé, o Pai, envia Yahvé, o Filho. Aqui aparece Yahvé que envia e Yahvé que enviado. E o Yahvé enviado que fala assim. Assim diz Yahvé Sebaot, traz a glória, me enviará Ele. O Pai enviando o Filho. As nações que vos despojaram, porque aquele que vos toca, toca a menina do céu, ou seja, do olho do meu Pai. Fala Yahvé Sebaot também, que é o Filho. Porque eis aqui eu alço minha mão sobre eles, e serão despojo a seus servos, e sabereis que Yahvé Sebaot me enviou. Aqui está Yahvé Sebaot que envia a Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot que envia é o Pai. E Yahvé Sebaot, o enviado, que é a teofania do Pai, a expressão dele, a imagem dele. Por isso o Pai disse, façamos o homem a nossa imagem, porque o Pai se sente fielmente representado no seu Filho, o qual é a imagem do Deus invisível. Então aqui diz mais. Canta e alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho, agora já todo trino, Pai, Filho e Espírito, venho e morarei no meio de ti, tem dito Yahvé. Porque aquele que mora em nós é o Espírito. Mas no contexto da vinda do Espírito, Jesus fala, é o Pai e eu viremos e faremos morada com vocês. Então isso fala no contexto da vinda do outro Consolador. Quando vem outro Consolador, ele toma tudo que é do Filho. E o Filho toma tudo que é do Pai. Quando o Espírito vem, não vem sozinho. Ele não fala pela sua própria conta.
Ele fala que ouve do Filho e do Pai. Vem o nome do Filho. E o Filho vem em nome do Pai. Então a vinda do Consolador não é isolada. Por isso Cristo fala, voltarei de novo. Fala isso em dois contextos. Na segunda vinda, mas também na vinda do Espírito. Naquele dia conhecereis que eu sou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Com o Pai dentro dele. Então, por isso aqui fala, se refere ao trino deles. Morarei no meio de ti, e então, quando venha ele a morar em nós, conhecerás que Yahvé Sabaoth me tem enviado a ti. Você vê? E aí, note que o anjo de Yahvé, eu mesmo Yahvé, capítulo 3, me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo, tem que ser maiúscula, de Yahvé. E Satanás estava à sua mão direita de Josué, para lhe acusar. E disse Yahvé a Satanás: quem é o anjo de Yahvé? Yahvé. E que disse? O Yahvé te repreenda, ó Satanás. Você é meu pai. Yahvé que tem escolhido Jerusalém te repreenda. Não este um tição arrebatado do incêndio? E assim tem muitos lugares mais. Só li estes dois mínimos, mas tem um estudo um por um disto. Agora vocês estão lembrando, mas o outro vocês podem pesquisar, está publicado na internet, em livretos também, quem quiser pode ter. Então, isto é só para entender o primeiro aspecto do reino eterno, a esfera eterna do reino de Deus é o Filho de Deus. Ele que sempre fez a vontade do Pai, não somente aqui na terra. Desde a eternidade, quando eles falaram, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e senhoreio. Ele vai dar senhorio, e aí já está incluído o reino, que seria delegado ao homem criado e redimido. Mas esse reino que passa a Deus, a igreja, é o reino de Deus, delegado ao Filho, e pelo Pai e o Filho é o Espírito, e pelo Pai e o Filho e o Espírito, a igreja que é o homem que foi redimido. Quando Deus falou para todo o homem, Ele quer isso para todos. E a intenção de Deus será todos. Não falou, façamos igreja, falou, façamos o homem. Ou seja, que Deus não está fechando o seu coração. Ainda que Ele sabe que muitos vão rejeitar, Ele ainda assim mostra que Ele quer a salvação dele. Ele é tudo poderoso e Ele é soberano e Ele poderia salvar. Mas o caráter dele moderará a sua soberania. E Ele quer que você também queira o que Ele quer. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Essa aqui é a condenação. Não que não veio a luz. Veio, mas foi rejeitada. Houve uma profanação quando a graça de Deus foi tratada dessa maneira, como fala em Hebreus. Não faltou a graça foi rejeitada. Eu sei que os cânones de Dort falam da graça irresistível, mas não é uma expressão da Bíblia. É a expressão da teologia de Teodoro Bessa e dos cânones de Dort, na época pós-mortem de Calvino. Porque Calvino foi infralapsário. Teodoro Bessa foi supralapsário. O calvinismo de Calvino era um que parecia infralapsário, ou seja, depois da queda. Infra, inferior ou depois. Lapso, queda. Infralapsário significa depois da queda. Ou seja, quando Deus previu a queda que viria,
Então, depois de ver isso, que é depois, lógico, na eternidade vem tudo. Então ele decidiu salvar aqueles que residessem em seu filho, dando graça para capacitar as decisões, mas não tomando as decisões em lugar dos responsáveis. Mas o supralapsarianismo, que foi o hipercalvinismo de Calvino, por isso se chamou de mais calvinista que Calvino, foi Teodoro Bessa que sucedeu a ele em Genebra. E ele era supralapsário, ou seja, não que Deus previu que haveria uma caída e decidiu salvar os que residessem em Cristo. Esse era o calvinismo de Calvino. Mas de Teodoro Bessa era Deus quis que alguns se perderam. Então, só salvou os que ele queria e mandou ao inferno os que ele queria. Mas é um Deus um pouco estranho. Esse não é o Deus da Bíblia. Mas era o Deus de Teodoro Bessa e dos cânones de Dor, de uma facção particularista. Então, isso é para nos remontar à Trindade divina antes da criação. O reino eterno já era reino na Trindade mesmo, porque o Filho tem a seu Pai como cabeça. Ainda que é igual a ele, sempre está disposto a se esvaziar. E Deus conhecia o Filho, e o Filho o Pai. E o Filho sempre amou e honrou seu Pai. O Pai sabia o que ele faria. Já esse plano da redenção. O Filho se esvaziou, e tomou forma de servo, e serviu até a morte. Honrou o Pai. Por isso, quando você lê os sacrifícios de Cristo, tipificados no livro de Levítico, nos primeiros 6 capítulos, várias variedades de sacrifícios, esses vários sacrifícios de Levítico 6 nos mostram diferentes aspectos do único sacrifício de Cristo. E se você vai ao primeiro capítulo, o primeiro sacrifício que aparece representando cada um dos aspectos do sacrifício único de Cristo, aí aparece o holocausto. Holocausto. E o holocausto não era o objetivo ainda a salvação do homem. Depois tem outros aspectos do sacrifício, como a expiação, sacrifício pelas transgressões, pelo pecado, pela culpa, sacrifício homicídio, para a consagração. Mas o primeiro holocausto não é para a necessidade do homem, mas para honrar o Pai. Primeiro, a dificuldade era entre Deus e o homem, era porque o homem afrontou a glória de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. E o mediador entre Deus e os homens é o Filho. E o Filho veio resolver aquela brecha que o pecado do homem causou, e aquela afronta que causou no coração do Pai. Por isso o Filho derramou sangue para que o homem seja perdoado e para que o coração do Pai seja satisfeito. Porque o Pai foi afrontado em justiça. Por isso se fala da injustiça do homem contra Deus, em Romanos 1. O irmão diz que isso é profanação. Sim, o irmão usou esse termo, profanação. Sim, é profanar. Podemos usar também outros termos. Profanou a glória de Deus. Foi a afronta, a justiça de Deus, a glória dele, a santidade dele. E o Filho veio a levar aquele castigo merecido pelo pecado. Perdoar-se em sacrifício não tivesse tratado com a reivindicação da glória, da santidade e da justiça do Pai. Intermediário, mediador, era para que o coração de Deus fosse satisfeito, sua glória fosse reconhecida, porque foi afrontada a glória, a justiça e a santidade. E com a morte dele foi reivindicada a glória do Pai.
E ele fala, para que o mundo saiba que eu amo ao Pai. Vamos daqui. Bem? E disse, Pai, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. Quando o Pai deu tudo ao Filho, agora o Filho se sujeitou outra vez ao Pai. Porque a glória que o Pai deu ao Filho, o Filho pediu para glorificar de novo o Pai. Por isso Paulo disse, eu acho que baseado nessas palavras de Jesus, falando com seu Pai, que João lembrou. Quando todo lhe seja submetido ao Filho, o Filho se submeterá também ao Pai. Então aí começa o reino de Deus ser revelado, não assistir, o reino é eterno. E antes da criação do reino existia a Trindade. E a esfera do reino do Pai é o Filho. Mas o Pai entrega o reino ao Filho, faz tudo com Ele, faz tudo nele, faz tudo para Ele. E agora o Filho teve que ser glorificado com aquela glória que teve antes da fundação do mundo, mas teve que ser glorificado para glorificar o Pai. E agora disse Paulo que no mesmo Espírito, que ele se humilhou e por isso Deus o exaltou sobre todas as coisas. Se esvaziou até a morte. Irmão, esse é o maior espetáculo do coração da Trindade. O reino do Pai no Filho. E o Pai e o Filho no mesmo Espírito. E o Espírito não falando nada diferente àquela relação. Porque o Espírito é a relação do Pai e do Filho. O Espírito é o Espírito do Pai e do Filho. Por isso é chamado Espírito do Pai. E também o Espírito do Filho. Ele é duas coisas ao mesmo tempo. Ele é plenitude divina compartilhada. O Pai é aquele que participa a sua plenitude ao Filho, e o Filho devolve ao Pai. A plenitude de Deus está no Filho. E tudo que é do Pai é do Filho, e tudo que é do Filho é do Pai. Tem a plenitude do Pai, a plenitude do Filho e a plenitude compartilhada, que é o Espírito, que é do Pai e do Filho, é eterno e é divino. Porque como Deus vai ter um Espírito que não seja divino? Seria como você ter um coração de rato. Deus não pode ter um Espírito que não seja divino. O Espírito de Deus é Deus. Por isso, mentira, o Espírito é mentira a Deus, como aconteceu com Ananias e Safira, que foram corrigidos com morte prematura, castigados para não ser condenados por amor. Então estamos vendo que tudo brota daí. O Pai fez tudo com o Filho e fez no Filho e para o Filho. Tudo o que Ele criou, criou para o Filho, dele, por Ele, para Ele, como está escrito naquela porta, é do Senhor. Todas as coisas são dele, por Ele e para Ele. Então esse é o primeiro aspecto do reino de Deus, que fala reino eterno, sempiterno, pelos séculos dos séculos. Amém. Agora vamos ver que esse reino eterno tem capítulos. E entre os capítulos do reino eterno estão os capítulos do reino dos céus. O reino dos céus é alguns capítulos do reino de Deus. Todos os capítulos do reino dos céus pertencem ao reino de Deus. Mas não todos os capítulos do reino de Deus são no reino dos céus. Então vamos ver qual é a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Tudo que é do reino dos céus é do reino de Deus. Tudo. Mas não tudo que é reino de Deus é reino dos céus. O reino dos céus é de eternidade, é eternidade. Mas o reino dos céus é anunciado que vai chegar. Chega, que é descrito por parábolas, até um cumprimento. Portanto, esses capítulos do reino de Deus
que começam pelo anúncio que ele está por chegar. O reino de Deus sempre é, mas aquele dos céus, vamos ler acá, vamos Mateus, vamos ler com cuidado, marca aí, por favor, para voltar nisso, se desejar o Espírito que você compartilhe isso também com alguém. Então vamos aí, capítulo 21, capítulo 21 do Evangelho segundo Levi Mateus, versos 42, vou ler de antes, a 43. Jesus lhes disse: nunca vistes nas Escrituras a pedra que rejeitaram os edificadores, tem vindo a ser cabeça do ângulo? O Senhor tem feito isto, e é coisa maravilhosa a nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus, Mateus, no Novo Testamento, é o único que faz uso da expressão reino dos céus. Ainda que, junto com Mateus, andava Tomé. E o que tem se descoberto em Nag Hammadi, o texto do Evangelho de Mateus, aí também aparece, de Tomé, aparece a expressão em Tomé, aplicando a Jesus o uso do reino dos céus. No que está na Bíblia, só Mateus usa a menção reino dos céus. Mas como companheiro de Tomé, de Mateus era Tomé, no Evangelho de Tomé, que se encontrou em Nag Hammadi recentemente, no século XX, 1945, que eu tenho livro, uma coleção de 114 ditos de Jesus, um 80% semelhante aos evangelhos conhecidos e um 20% textos novos, mas no mesmo espírito. Aí você encontra também a expressão reino dos céus, recolhida por Tomé, da boca de Jesus. Então aqui aparece assim: portanto vos digo que o reino de Deus, aqui essa expressão na boca de Mateus é muito importante, porque ele fala mais do reino dos céus. Ele que fala do reino dos céus canonicamente. Então ele disse: o reino de Deus será tirado de vós. Ou seja, ele vinha falando aos edificadores que rejeitaram a pedra do ângulo. O reino de Deus será tirado de vós e será dado a gente que produz os frutos dele. E aquele que cair sobre esta pedra será quebrantado, e sobre quem ela cair, lhe desmenuçará. Por isso aquela pedra vai desmenuçar todos os reinos da terra e estabelecerá o reino incomovível, o reino do Altíssimo e do Santo do Altíssimo, que vai ser iniciado milenialmente e depois eternamente. Em breve, porque estamos nos dias desses reis. Estamos no tempo do reino dividido, do fim. Então, aqui, você já se dá conta que Jesus está falando também segundo o cântico de Moisés. Apocalipse 15 fala que na boca dos vencedores do tempo final estarão dois cânticos: o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Quer ver isso? Veja comigo Apocalipse 15. Os que não lembram, para estar seguros. Apocalipse capítulo 15 diz assim, os primeiros 3 versos: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 flagelos postreiros ou últimos, porque neles se consumava a ira de Deus. Vi também como um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham alcançado a vitória sobre a besta, sua imagem, sua marca e o número do seu nome. Note, tudo que temos que abranger na vitória.
os vitoriosos, os vencedores no fim. Em pé sobre o mar bíblico nas harpas de Deus. E cantam o cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro. E depois fala o que disse. Então, irmãos, o cântico de Moisés é aquele que está em Deuteronômio, capítulo 32. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 32, e vocês vão ver aí o cântico de Moisés, que aparece debaixo de toda a Bíblia, porque o cântico de Moisés é um cântico profético que sintetiza as etapas principais da economia divina. É um cântico cantando o futuro que aconteceria, não um cântico que falava no passado. E esse cântico tem 3 divisões, ou seja, 3 sessões. A primeira sessão está desde o verso 1 até o verso 14, incluídos. Nessa primeira sessão é o noviado de Deus com Israel no início. A segunda sessão vem do verso 15 até 25, inclusive, que fala da traição da noiva e o Senhor escondendo o rosto dela e dizendo a ela que, como ela provocou a ele com celos, tendo comércio com deuses estranhos, ele também provocaria Israel com celos, tomando um povo que não era povo, as outras ovelhas, que ele teria também dos gentios. Mas no terceiro passagem, do verso 26 a 43, aí é o retorno de Deus a Israel, a reinserção do povo de Israel. Então, esses são os 3 períodos do cântico de Moisés. E aí, nesse período, já está prevista a igreja, que seria tomada de todas as nações. E com ela provocaria celos Israel. Disso fala os Salmos, disso fala Oséias, disso fala Isaías, disso fala Paulo em Romanos 9 até 11, especialmente no 11, fazendo citação deste cântico aqui. E também fala Jesus, como acabamos de ver. O reino seria tirado desse povo, mas não eternamente, não é uma substituição, é uma correção para provocar a celos Israel. Mas depois Deus voltaria para Israel na 70º septenário, semana 70 de anos, da profecia de Daniel 9. Então aí estamos vendo essa subdivisão. Então, quando diz aqui que o reino de Deus seria tirado de Israel, quer dizer que toda a história de Israel era um capítulo do reino de Deus. E esse reino de Deus passaria a outro povo, que viria dos gentios, que seria a igreja que veio a tomar Deus. O gente tem outras ovelhas, Israel. Outro redil, outro aprisco. E essas também devo trazer. E depois disso haverá um rebanho e um pastor, quando ele receba no Senhor no final. Então esse pastor é Jesus Cristo. Não é o Papa, é Jesus Cristo, o pastor. Que juntará os 2 apriscos, como se você continua no verso 3 de Miqueias, que vimos até o verso 2 que fala das saídas. No verso 3 do capítulo 5 diz que aquele Messias que vem descrevendo no 1 e no 2 os deixaria por um tempo até que desse a luz, a que deveria dar a luz, até, ou seja, fala das 2 vindas, e deixará não para sempre, deixará até que dê sempre dos seus irmãos do Messias se juntaria com os filhos de Israel. Quando Israel dê a luz, quando reconheça seu Messias.
Então haverá no Messias e no Espírito e na purificação um só povo. Esse é um mistério de Cristo, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo por meio do Evangelho. Então os judeus que recebem a Cristo, por isso, não por ser judeus, senão por estar em Cristo, porque já em Cristo já não há mais. Não que não deveria haver, não. Já não há mais judeu nem gentio, nem bárbaro, nem escita, nem homem, nem mulher, nem servo, nem livre, senão que Cristo é tudo em todos, para que Deus seja tudo em tudo. Por isso ele ascendeu para encher tudo. Pois aí estamos vendo um elemento do Kairos atual, o reconhecimento messiânico no meio dos judeus, reconhecendo a Jesus como Messias. E por isso, não por ser judeus, por receber o Messias, o perdão, porque haverá manancial para a purificação dos pecados para eles, e o Espírito também será derramado sobre eles, como disse, no retorno deles. Aí, por causa de compartilhar ao Messias, a vida, a purificação e o Espírito, seremos um corpo. As ovelhas daquele aprisco e as ovelhas do outro aprisco. Os dois apriscos, sendo um só rebanho. De ambos povos, fez um povo, como disse em Efésios. Mas esse povo em Cristo, não por ser judeu, por ser de Cristo. Aos que são judeus, não recebem nele, ele falou muito claro: se não creres que eu sou, em vossos pecados morrereis. Não sereis salvo por ser judeu. O Israel que será salvo, as tribos que representará nele, são as tribos que têm o nome dele com o de seu pai na fronte, como 144.000. Que são os mesmos, o capítulo 7 e o capítulo 14. Por quê? Porque a Bíblia tem duas partes. A primeira parte é do capítulo 11. E aí no capítulo 10, já quando vai terminar a última trombeta, no 11, anuncia assim, que no dia da voz da sétima trombeta, o mistério seria consumado. Então, o anjo pega o livro aberto agora, porque antes estava fechado. Quando o cordeiro acendeu, aí começou a abrir o livro, quando acendeu. E agora, quando o livro está aberto, disse: come o livro, porque é necessário que profetices talim, disse o grego. Ou seja, de novo, novamente, uma outra vez, acerca de tribos, de povos, etnias, línguas. Então você vê que a profecia das tribos, que houve na primeira parte do livro, que inclui primeiro as de Israel e depois toda a tribo, povo, língua e nação, uma multidão incontável, que lavará sua roupa no sangue do Cordeiro, na grande tribulação. Incontável multidão na tribulação, salve. Isso é a coisa boa da grande tribulação. Eles não se salvaram antes, mas quando Deus puxou o tapete, multidão incontável, começando por 12 tribos de Israel. Mas agora, o que se profetiza na segunda parte, desde o capítulo 12, que volta a profetizar de novo, e começa lá de novo, em Gênesis, com a profecia do próprio Evangelho, que é a mulher, a semente da mulher, que é o filho varão, que é Cristo, e a serpente antiga, que é o diabo, Satanás. Aparece de novo a profecia na última parte do Apocalipse, que é a culminação da Bíblia, e que a segunda parte é o livrinho aberto que ele comeu para profetizar de novo.
Assim como quando Ezequiel comeu aquele rolo, profetizou 48 capítulos. Assim também João comeu aquele livro aberto e profetizou de novo do 12 a 22. Ou seja, que Apocalipse, segunda parte, do 12 a 22, esse é o conteúdo do livrinho aberto que ele comeu, para profetizar de novo, outra vez, acerca de tribos, nações, línguas. Então, quando passa os 144.000 do capítulo 14, não está falando do outro diferente, senão está falando de novo dos mesmos. Dos mesmos. E se você vai para Sofonias, um terceiro capítulo, para resolver e confirmar a interpretação de que os 144.000 do 14 são os mesmos dos 7. Você vai para Sofonias, e em Sofonias faz a descrição desse remanescente de Israel com as palavras do capítulo 14 de Apocalipse. E fala desse remanescente, fala do cântico, que não tem marcha. O que se fala desses 144.000 do 14 se refere em Sofonias ao remanescente de Israel que canta um cântico especial. Então, amados, esses do capítulo 14 são os mesmos do capítulo 7. Por isso está no Monte Sião. Por isso está no Monte Sião. Então, amados, aí estamos vendo aspectos do reino, uns pouquinhos. Então, aí, em Deuteronômio 32, está o cântico de Moisés, na boca dos vencedores do tempo do fim. E por isso está na base desta palavra de Mateus, que são palavras de Jesus, baseada nessas profecias, desde o cântico de Moisés, Oséias, Isaías, Salmos, explicado também por Paulo em Romanos e acreditado pelo próprio Apocalipse. Os vencedores teriam na boca o cântico de Moisés, junto com o de Cordeiro, porque o cântico de Moisés mostra o cumprimento final da profecia. É uma profecia da economia divina. E esse esqueleto está ao longo de toda a Bíblia, em muitas passagens, ainda mais das que menciona Paulo aí, em Romanos. Muitas se explicam nesse contexto, nesse avanço, nessa continuação. Então agora já sabemos que o reino de Deus, que é eterno e é a eternidade, estava com Israel e seria tirado conforme o cântico de Moisés. Esconderei o rosto deles, vou provocar a eles com um povo que não é povo, um povo insensato, e dos gentios tomado, mas que era a igreja predestinada também, como Israel também predestinado. E assim como se fala da igreja predestinada e conhecida, do mesmo jeito se fala de Israel, falando dele que o povo conhecido de antemão, também como igreja. Por isso Deus reservou aqueles fiéis para o tempo final, por graça, determinou aqueles 144.000 também, que canta nesse cântico, que se fala dele na segunda atenção dos 144.000, que é a repetição e completação da profecia sobre tribos, das mesmas que falou na primeira parte, e agora volta a profetizar a mesma coisa, completando e com Sofonias, comprovando que os 144.000 da segunda parte do Apocalipse, agora no capítulo 14, se refere ao remanescente de Israel, igual que no capítulo 7.
Agora não estou podendo ler tudo porque não daria, mas estou mencionando, você está podendo anotar ou gravar se quiser passar e você mesmo comprovar depois. Então agora vem esse outro aspecto, o reino dos céus. O reino de Deus é de eternidade a eternidade. E capítulo desse reino de Deus estiveram com Israel. De fato, as guerras de Davi, pelas cidades de Javé, se fala do reino de Javé. O trono de Javé é o reino de Davi e de Salomão, figuras de Cristo. Então, agora vem João Batista. E João Batista começa a anunciar no imediato futuro, depois dele, detrás dele, o reino dos céus. E agora é João Batista, antes que Mateus e ainda que Jesus, falando da terra, que fala do reino dos céus. O reino dos céus está perto. Começa a falar desse reino, que vai chegar. Mas o reino de Deus já estava. E continua estando no reino dos céus. Mas o reino dos céus não estava ainda antes da vinda de Jesus. O reino de Deus sempre esteve. Mas dentre os capítulos do reino de Deus, o reino dos céus tem um começo e um final. Então se fala, o reino dos céus está próximo, está perto. E Jesus começou falando a mesma coisa. Mas então, falou, o reino dos céus já está entre vós. E começou a falar parábolas acerca do reino dos céus. E se você coloca atenção naquelas parábolas, faz a somatória delas, o Senhor nos concedeu a misericórdia de estudar em 5 volumes todas as parábolas. uma cinquentena de parábolas que estão em 5 volumes à disposição da igreja. Você não tem? Você pode encontrar o PDF, pode baixar, ou se algum de vocês vai para a Colômbia, pode trazer, ou eu posso trazer aqui, quiser, depois, se Deus permite, o estudo dessas parábolas minuciosas, que só pode fazer um rápido panorama. Mas Jesus falou, o reino dos céus é semelhante a um semeador. Esse é Jesus Cristo. Então o reino dos céus começa com Jesus Cristo. E ele começou a semear a palavra e caiu em diferentes terrenos. Aí você vê que se refere à evangelização de Cristo e a igreja ao longo da história da igreja. Isso é que é chamado a primeira vinda de Cristo e a evangelização dele e a obra do Espírito pela igreja durante a era da igreja. Essa é a primeira parte e segunda do reino dos céus. Depois o reino dos céus também implica a segunda vinda de Cristo. E disse, assim será o fim do céu. Quando ele fala o reino dos céus, ele fala outra palavra, é semelhante àquele homem que semeou trigo no caminho. E veio seu inimigo enquanto os homens dormiam e semeou joio no mesmo campo, entre trigo. E apareceu o joio no meio do trigo. E os servidores falaram, mas que isto? Não semeaste trigo? Por que tem joio? O inimigo fez isto. Mas quer que vamos tirarmos o joio? Não. Ainda não, porque pode tirar o trigo. Eu prefiro suportar o joio para não destruir o trigo. Que não querendo tirar o trigo posso prejudicar o joio. Não. Deixe crescer juntos. E no fim do século, enviará os ceifadores o sangue. E que farão? Recolherão primeiro o quê? O joio.
a gente mudou. Estão falando que vai recolher primeiro o trigo, não? Recolher primeiro o joio. O que vão fazer com o joio? Vão juntar efeitos. Globalização, internacionalização, humanismo, ecumenismo, governo mundial, anticristo, para ser queimado. E então, é outra palavra em tempo. Primeiro o joio. E então, recolher o trigo no alforje. E quando explica isso, diz que o joio são os filhos do mal, o trigo os filhos do reino. Então, como se toma o joio, assim primeiro recolherá os que causam tropeço, junta a eles. E então, depois disso, os filhos do reino brilharão como o sol no reino do Pai. E aí fala da ressurreição, fala da transformação e fala do milênio. Isso que é o reino dos céus. Entre a primeira e a segunda vinda, com a história da igreja, o estabelecimento do milênio. Esse que é o reino dos céus. Pelas demais parábolas do reino dos céus, fala exatamente disso. O reino dos céus começa sendo anunciado por João, instituído já por Cristo, e inclui a obra de Cristo na primeira vinda e a obra do Espírito com a igreja ao longo da história da igreja, e a segunda vinda de Cristo e o tribunal de Cristo e o juízo das nações, o estabelecimento do milênio e a correção do milênio. E depois disso, por isso fala da ordem da ressurreição, as primícias que é Cristo, isso é original grego. As primícias é Cristo. Logo, os que são de Cristo na sua vinda. E logo o fim, quando entregue o reino milenial a Deus e Pai, para que o Pai seja todo em todo agora na eternidade futura. Então você vê que o reino dos céus é alguns capítulos do reino de Deus. Todos os capítulos, todos, se você der aí, imagina aí, tem aquelas cortinas para trás, cortinas para o futuro, e essa brecha aqui na porta aberta. Você vê. O reino dos céus é tudo, de eternidade e eternidade. Ainda antes da criação, o Filho, a esfera do reino eterno. Agora o Pai cria no Filho, e por isso o Filho assume a restauração do que caiu. Então, ele vem agora, João Batista anuncia, o reino dos céus está perto. Mas o reino de Deus já estava. O reino de Deus foi tirado de Israel por um tempo. Aquela segunda cena do cântico de Moisés. Mas a terceira cena é aqui no final. A última semana é a reinserção do verdadeiro Israel. E aí vem o milênio, com a igreja, junto com Israel messiânico, por causa de Cristo, sua vida, sua purificação, seu espírito, são um mesmo corpo e uma mesma mesa com a igreja. Temos que saber isso, porque isso já está começando a acontecer em Israel. Se estão voltando ao Senhor. Eu explico agora, por último, não por último, não sei se haverá outra, só Deus sabe, mas por terceira vez, estive em Israel agora, em janeiro, estive a terceira vez. Já tem convertidos ateus judeus ortodoxos, mais de 1000 recentemente, numa pregação de outro rabino messiânico. Pregou de tal maneira num congresso que se convertiram como 1000 ortodoxos. Já estão reconhecendo Cristo. Alguns até, lendo escritos de orações antigas, se converteram em Cristo. Na internet tem um rabino que não lendo o Novo Testamento, sino lendo o livro das orações antigas dos ortodoxos, reconheceu Cristo. E ele dá testemunho disso na internet. Ele mesmo falando como chegou a conhecer a Jesus como Cristo, como o Messias de Israel.
através das orações antigas do livro de orações dos ortodoxos. Já está muito já voltando. Eu conheço a igreja em Eilat. Eles estavam reunindo com a igreja do Senhor Jesus na cidade de Eilat. Judeus, mas também tem outras pessoas. Perguntei a um deles: irmão, vocês são judeus? E um irmão judeu de Israel, ele me disse: imagina, em Cristo, nem sequer falou no Messias, em Cristo já não há judeu nem gentil, que nós falamos isso aqui, no outro lado do mundo, mas eles falaram nisso, uma igreja de judeus, ele lá, mas que recebe também gentios na reunião com eles. Canta em hebreu, tem a tradução, e os anciãos, eu conheço 3 deles, sou amigo de um deles que fala espanhol, que é um judeu cubano, o outro é um judeu holandês, e o outro não é judeu. São aqueles que fugiram da Somália e tiveram asilo em Israel, e são cristãos, se reúnem com a igreja eles lá. Todos como irmãos. E conheço também outros, visitamos de Tiberíades, tem outros até em Jerusalém, em outros lugares. Então o Senhor está avançando. E um dos elementos do Kairos, o tempo do fim, Kairos final, é a recepção, a reinserção, a readmissão de Israel na boa videira. Como fala Romanos capítulo 11. Então, aí estamos vendo que o mistério do reino de Deus, que fala assim, se expressa Marcos, é o mesmo mistérios do reino dos céus, do Deus, que fala Lucas, porque o mistério do reino dos céus são mistérios também do reino de Deus. Mas Mateus fala os mistérios do reino de Deus. Lucas fala os mistérios, Mateus, os mistérios do reino dos céus. E Lucas, os mistérios do reino de Deus, porque todos os mistérios do reino dos céus são mistérios do reino de Deus. E Marcos fala o mistério do reino de Deus. Ou seja, que o mistério do reino de Deus tem vários capítulos. E por isso Lucas fala em plural os mistérios do reino de Deus. Entre esses, aqueles, dentro daqueles limites das parábolas, são mistérios do reino de Deus, que são mistérios do reino dos céus. Né? Todos os mistérios do reino dos céus são mistérios de Deus. E todos formam o mistério de Deus. Mas não todos os mistérios do reino de Deus são mistérios do reino dos céus, senão alguns dos mistérios do reino de Deus são mistérios do reino dos céus. A partir do anúncio de João Batista e o conteúdo que Jesus descreve esses mistérios do reino dos céus nas parábolas do mistério do reino dos céus. Dos céus, que implica a primeira vinda de Cristo, a história da igreja, a segunda vinda de Cristo, os tribunais, aquele de Cristo, aquele das nações, o milênio, galardão e também correção, e depois, quando entrega o reino ao Deus e Pai. Isso é lá, no juízo do trono branco, com a igreja, incluindo antigos judeus e antigos gentios, mas agora membros de Cristo, julgando o mundo e ainda os anjos, depois do reino milenial, no juízo do trono branco, para passar para continuar o reino eterno de Deus. No juízo do trono branco, céu novo, terra nova, nova Jerusalém.
Então, isso são uns aspectos que queria que estivéssemos vendo hoje.